tempestade estava muito forte, com muitos raios e trovões. Caiu um raio a cada 1 ou 2 minutos. Eu vi um raio cair no carvalho e depois de 1 ou 2 minutos, uma bola de luz apareceu. Passou direto pelo corredor. Não foi para a direita nem para a esquerda. Parecia que sabia o que estava fazendo. Quando eu cheguei à porta da frente, o fogo de Santelmo entrou e saiu pela outra porta de vidro e fez um barulhão. Essas pessoas testemunharam dos últimos fenômenos naturais do nosso planeta que ainda não tem explicação. Se estivesse sozinha quando vi essas coisas, procuraria um médico para ver se não estava louca. Um fenômeno cuja existência gera controvérsia. Já vi muitas evidências coerentes de relatos para achar que as testemunhas estejam completamente enganadas. É uma força que desafia nossa compreensão das leis da física. A ciência tem muito medo disso porque não entende a física do plasma, ainda é uma ciência totalmente nova. Algumas pessoas se depararam com a morte devido à sua força assustadora. Ouvimos uma explosão bem forte. Parecia o barulho de uma granada explodindo. E achamos que tínhamos perdido a dianteira do avião. Essa é uma energia que um dia pode vir a ser a salvação da humanidade. Acredito que ocorra um processo de fusão natural em certos tipos de fogos de Santelmo. Fogo de Santelmo. Que estranha energia é essa que ele possui? Quais os segredos que ele guarda? Fogo de Santelmo. Aconteceu no clube de golfe Celsory Park. Eu estava lá com um grupo de amigos. Havíamos jogado golfe e depois estávamos tomando um drink. Eu estava no saguão, perto das janelas do pátio, olhando a tempestade que caía, com muitos relâmpagos e trovões. Uma tremenda chuva. E surgiu uma bola à minha direita. Parecia o sol se pondo no horizonte, quando ele fica baixo e grande, com uma cor meio rosa, meio vermelha. Ficou pairando na minha frente e caiu na árvore. Foi um barulho instantâneo, uma grande explosão. Meu copo quebrou. Eu estava tomando uma gin tônica. O copo estava na mesa. E todo mundo no clube ficou morrendo de medo. Creio que o que você viu foi um fogo de Santelmo, é quase certeza. O relato de Clifford Palmer sobre o fogo de Santelmo é impressionante. Clifford, vem cá, eu quero tirar umas fotos Mas suas. para o físico e pesquisador do fogo de Santelmo, Dr. Mark Stenhoff, é apenas mais uma parte de um complexo mistério ainda sem solução. Bíblicos, testemunhas descrevem estranhas bolas de fogo brilhantes que surgem do nada. Através dos séculos, esses relatos são incrivelmente coerentes. Geralmente sua forma é esférica, ou mais ou menos esférica. As cores variam, mas algumas cores aparecem mais do que outras. Por exemplo, o vermelho, o laranja e o azul são as mais comuns. A bola normalmente tem um tamanho parecido ao do Sol poente.
e flutua dentro de casas, aviões e até mesmo submarinos. Ninguém sabe por que ocorre, nem o que é. É com certeza um dos problemas sem solução mais duradouros da física e discutido na literatura científica há cerca de 150 anos ou até mais. E ainda não chegamos a um consenso para poder explicar o fenômeno. No sótão dessa despretensiosa casa suburbana, Mark montou um centro de pesquisas, que é o único no mundo sobre o fogo de Santelmo. Posso falar com a senhora Meskel? Olá, senhora Meskel, eu estou ligando para falar sobre a carta que a senhora me enviou, relatando que viu um fogo de Santelmo. Pode me falar como foi? Nesses últimos 20 anos, ele tem analisado e registrado meticulosamente os relatos das testemunhas. Sabe em que época do ano foi? No verão, certo. A senhora não deve saber o dia exato, pois já faz muito tempo, não é? Foi incrivelmente fácil registrar os relatos. Acho que ocorreram provavelmente cerca de 30 ou 40 casos por ano no Reino Unido. Obrigado, era isso que eu queria saber. Mas esses são apenas os casos registrados. Mark calcula que quase 10% da população já tenha visto fogos de Santelmo. É tão comum quanto ver um relâmpago caindo. Mas, surpreendentemente, existem poucas fotografias autênticas. Essa foto registrou um movimento irregular de um fogo de Santelmo. Essa é a única fotografia colorida que existe. Já chegou, inclusive, a ser filmado. Um homem de Kent registrou pela primeira vez um estranho fenômeno da natureza chamado fogo de Santelmo. É a primeira vez que o fenômeno foi gravado em vídeo. Mas nem mesmo isso convenceu os céticos. Um dos motivos desse ceticismo da grande maioria da comunidade científica em relação ao fenômeno do fogo de Santelmo é o fato de ser geralmente relatado por leigos, testemunhas que não têm nenhuma formação científica, e as evidências que essas pessoas fornecem não costumam ser muito precisas. O trânsito na rodovia 175 ficou caótico nesta terça-feira em decorrência de uma grande bola de fogo que brilhou no céu. As testemunhas haviam visto meteoros, descargas de fios elétricos e o estranho brilho do fogo de Santelmo. O fogo de Santelmo é geralmente descartado como uma ilusão óptica gerada pelo relâmpago normal. Mas os arquivos de Mark incluem um caso famoso. Um incidente amedrontador que mudou a pesquisa do fogo de Santelmo definitivamente. Foi no início da década de 60. Eu estava nos Estados Unidos, ia pegar um avião de Washington para Nova York. As únicas pessoas que estavam no avião naquele momento, além do piloto, eram a aeromoça sentada no fim do corredor à esquerda. E eu, que estava sentado bem na frente à direita, perto do corredor, e estava ocorrendo uma tempestade forte na hora, uma tempestade terrível. Poucos minutos de voo, um clarão ofuscante envolveu o avião. E de repente, pela porta da cabine do piloto, saiu uma linda bola azul. Mais ou menos desse tamanho, um pouco menor do que uma bola de futebol, brilhando mais ou menos como uma lâmpada caseira.
Ela passou reto pelo corredor, não foi para a esquerda nem para a direita. Parecia que sabia o que estava fazendo. Eu me virei para tentar ver, mas não consegui me virar muito e a perdi de vista. A incrível experiência de Roger Jennison foi um marco na busca da solução do mistério do fogo de Santelmo. No mínimo, nenhum cético poderia afirmar que Jennison não entendia nada de ciência para compreender o que vira. Widemouth, refúgio científico. Roger Jennison é um fanático por ciências assumido. Durante 35 anos, deu aula de radioastronomia na Universidade de Kent, na Inglaterra. Ele desenvolveu os equipamentos básicos de exploração galáctica que hoje em dia todos utilizam. Para a comunidade científica, Roger é uma testemunha confiável. Fiquei surpreso pelo fato de eu ter visto quando soube que tantas pessoas não sabiam nada sobre o fogo de Santelmo, que não acreditavam que esse fenômeno existisse de verdade. Ele existe, isso eu posso garantir, e eu acho que é muito bonito. O relato de Roger foi confirmado por outra testemunha. Um pouco depois, ouvi um barulho atrás de mim. A aeromoça veio correndo pelo corredor, pulou no meu colo, passou os braços em volta do meu pescoço e perguntou: "Então, você viu o fogo de Santelmo?" Tentei lhe explicar que aquilo não era fogo de Santelmo, era um relâmpago esférico, um fenômeno muito raro de ser visto em locais fechados. O relato de Roger foi publicado na revista científica mundial Nature. O fato dele se dispor a publicar seu relato de alguma coisa assim foi, na minha opinião, uma prova de sua credibilidade, pois poucos cientistas iriam se expor contando uma experiência tão diferente como essa. Essa experiência diferente gerou uma explosão de interesse sobre um mistério muito antigo. O enigma do relâmpago esférico já frustrou inúmeras grandes mentes da história da ciência. Aristóteles, Faraday e Kelvin estudaram o problema. Alguns pagaram caro por sua curiosidade. Durante uma experiência com um novo equipamento radical chamado para-raio, um cientista russo do século XVIII foi atingido na testa e morto por uma bola brilhante. Em outros casos, a pesquisa arruinou a reputação de alguns cientistas. Em 1898, Nikola Tesla afirmou ter criado e fotografado um relâmpago esférico. Algumas fotografias publicadas de Tesla executando sua experiência relacionada ao relâmpago esférico são impressionantes. O problema com o trabalho de Tesla é que ele não registrou a experiência de modo tão sistemático quanto deveria ter feito. Além disso, Tesla tinha fama de cientista excêntrico. Apesar das afirmações de Tesla, ninguém conseguiu desenvolver uma experiência que pudesse explicar todas as estranhas características do relâmpago esférico. Mas pesquisadores como Mark acreditam que estejamos no início de uma nova era de descobrimentos. Houve progressos, apesar de lentos, no campo da pesquisa do relâmpago esférico nos últimos 10 anos. Portanto, creio que este seja o momento em que de fato irá acontecer um progresso. Novos equipamentos e novas propriedades físicas permitem que estudemos questões fundamentais do âmago desse mistério. Questões como a relação entre o relâmpago bifurcado comum e as esferas brilhantes. Será
que eles têm o mesmo tipo de energia? Thomas Diella acha que sim. Quando era criança, viu o surgimento de um relâmpago esférico. Na época, a casa de sua família estava situada no corredor dos relâmpagos. Essa região da Flórida é uma das áreas de maior incidência de relâmpagos do planeta. Todos os anos é bombardeada por mais de 1 milhão de relâmpagos diretos. Foi num fim de tarde. E estava acontecendo uma tempestade típica da Flórida. Eu estava olhando pela janela e, de repente, caiu um relâmpago. Vi um raio cair na árvore e um segundo depois, surgiu uma bola de relâmpago. Mais ou menos do tamanho de uma bola de basquete e de uma cor meio azulada. Brilhava muito, quase não dava para olhar para ela. Eu estava flutuando a cerca de 1,70 m de altura, numa velocidade de 3 ou 4 km por hora. Bateu em nosso aparelho de ar-condicionado. Como eu estava olhando pela janela daqui, foi um barulho enorme. Senti um calor, eletricidade estática e senti o cheiro de ozônio. Depois a bola continuou se movendo em direção à casa do vizinho. Ele estava na varanda, dormindo numa rede, e a bola o jogou para fora da rede. Pela frente eu não conseguia mais ver a bola e corri para a sala de jantar o mais rápido possível. Quando olhei pela janela, eu vi a bola de relâmpago pular para a cerca daqui e ir se locomovendo para a esquina onde está a placa de pare. Continuou seguindo a cerca da outra rua, passou pela estrada para a outra cerca e sumiu. Sumiu. E depois de 5 ou 6 segundos, ouvimos um enorme barulho. E esse aqui é o lugar onde essa bola de relâmpago veio parar. Percorrendo tudo isso e parou bem aqui, abriu um buraco na parede como se fosse uma pequena bola de canhão. Como um relâmpago poderia se tornar essa bola que Thomas descreveu? Essa é uma pergunta que os físicos Paul Collock e sua equipe decidiram responder na década de 70. Construiu seu laboratório em outra região de alta incidência de raios. Esse subúrbio de Washington, capital, está assentado sobre um grande veio de cobre, que atrai os raios. Nestas colinas já caíram muitos raios e destruíram várias árvores. Para os vizinhos, estamos fazendo essas pesquisas para reduzir esses tipos de estragos, compreendeu bem? Paul e seu assistente Ken Harrison estavam, na verdade, explorando as fronteiras da física. Nós produzimos relâmpagos aqui utilizando um equipamento que tenta simular o que acontece na natureza com os raios. Ao invés de nuvens, Paul e sua equipe utilizam esses 3 condensadores. Eles armazenam uma carga elétrica de quase 1 milhão de volts. É apenas 1/10 do que existe em um raio natural, mas mesmo assim é suficiente para reproduzir as reações básicas. A eletricidade passa através deste cabo grosso para o transformador, onde rapidamente aciona a eletricidade que passa para esse adaptador e para a ponta de descarga. A descarga energiza as moléculas do ar que está em volta. Ao colidirem, tornam-se ionizadas. Os elétrons saem dos átomos, gerando um plasma brilhante, carregado de eletricidade. É o mesmo processo que acontece na atmosfera terrestre. Um canal de plasma é o que chamamos de relâmpago. Paul acredita que a bola é formada quando esse plasma interage com outra força do relâmpago natural. Todas as correntes elétricas produzem campos magnéticos. No raio, eles geralmente ficam em ângulo reto em relação ao próprio raio. Mas, às vezes, pulam e se entrelaçam, fechando o plasma e formando uma bola brilhante.
O relâmpago esférico tem magnetismo por dentro e explode por causa disso. Esse magnetismo se origina num canal de relâmpago que se enrola e essas curvas formam um círculo. Estão preparados? O gatilho está ligado, hein? As alavancas estão ligadas. Carregando. 1, 2... Na sala de controle estão prontos para disparar. Gravar! Gravando. Os condensadores descarregam na metade do tempo que levamos para piscar. Ótimo. Que bom. Os resultados são gravados em 3 câmeras de alta velocidade. Outro sucesso. Temos um ponto de aquecimento bem definido a cerca de 15 centímetros do disparador. Essa imagem de vídeo registrou o nascimento do relâmpago esférico. Demora apenas cerca de 50 microsegundos. E depois o evento acaba. Mas será que foi isso que Thomas viu? Eu vi o relâmpago cair na árvore e depois apareceu uma bola de relâmpago. Brilhava tanto como uma solda elétrica, com calor e eletricidade estática. Paul e seus colegas não têm dúvida. Eu acredito que produzo relâmpagos esféricos de modo regular. Aqui, neste laboratório. Suas afirmações foram levadas a sério pelos pesquisadores do famoso Laboratório Nacional de Los Alamos. Em 1995, foram à casa de Paul ver o resultado com os próprios olhos. Será que eu posso usar isso? Parece o relâmpago dele. Desde o início da década de 70, os cientistas de Los Alamos estão conduzindo suas próprias experiências com descargas. Produzem as imagens mais impressionantes de relâmpagos esféricos jamais vistas. Pode continuar a carregar. O trabalho de Paul nos dá uma noção de como é o mistério do relâmpago esférico. Mas é apenas o primeiro passo para explicar algumas das estranhas propriedades que as testemunhas descrevem. Propriedades que desafiam tudo que conhecemos, inclusive as leis básicas da física. De 91. Uma intensa tempestade se aproxima de Nashville, Tennessee, cidade de Joanna Bassi. Eu estava conversando no telefone com um amigo meu chamado Barnell e ouvi um barulho bem alto no quintal dos fundos. Era um raio e um trovão. Então eu achei melhor desligar o telefone e falei para Barnell que eu ia ter que desligar porque estava para cair uma tempestade por ali. Foi muita sorte de Joanna ter largado o telefone. Caiu logo ali, perto da tigela de comida dos passarinhos. Havia um cano de cobre que segurava um girassol mais alto do que eu. E a bola veio para cá, na direção da janela. Bem aqui. Ela entrou flutuando aqui. Os meus gatos ficaram muito perturbados. Eu tinha 2 gatos que viviam deitados no sofá durante a tarde. Eles miaram e saíram correndo. Era muito colorida e foi flutuando pela casa, flutuando. Ficou flutuando no ar como uma nuvem. Então eu entrei na cozinha e eu cheguei à porta da sala de jantar. Quando eu cheguei à porta, fui abrir a porta da frente e quando cheguei à porta, a bola estava atravessando a porta do escritório e eu saí da frente e ela passou pela porta e fez um barulhão quando atravessou o vidro. Eu fiquei contente quando ela foi embora. A história de Joanna desafia a nossa compreensão. O vidro da janela é um ótimo isolante.
Ele absorve a energia elétrica da bola, impedindo-a de atravessá-lo. O fato de, em alguns casos, o relâmpago esférico passar por objetos como teias de aranha e sair do outro lado intacto ou até mesmo atravessar paredes é um dos aspectos mais misteriosos dos relatos das testemunhas. Como isso pôde acontecer? Coincidentemente, uma resposta estava sendo divulgada para a mídia mundial naquele exato momento. A gente tem que gravar, hein? O que foi? O enquadramento legal é realmente importante. Tem uma bola de fogo enorme. Vai ser importante para que a gente enquadramento consiga aqui, né? Junho de 1991, o professor Atsuki da Universidade de Wasada, no Japão, alegou ter reproduzido exatamente aquilo que Joanna vira. Passar uma bola de plasma através de um ladrilho isolante. Aqui podem ver que não foi feito nenhum estrago com a penetração do relâmpago esférico. Atsuki fez o impossível, utilizando outra propriedade do relâmpago natural. O relâmpago gera micro-ondas. Atsuki acredita que elas se choquem na atmosfera, criando um complexo padrão de interferência. Onde as ondas de energia se misturam, o ar ao redor se transforma em plasma. Essa câmera de teste simula os efeitos com resultados impressionantes. Há vários parâmetros para o êxito da produção do relâmpago esférico. Mas creio que o mais importante seja a interferência ocorrer com sucesso. Obter a interferência bem-sucedida das micro-ondas. Atsuki coloca um ladrilho entre duas câmeras de teste. Ele para a bola, mas não as micro-ondas. Elas podem atravessar praticamente qualquer coisa. E elas criam outra bola do outro lado. Ela veio em direção à janela e depois saiu pela porta da frente. Para Atsuki, aquilo que Joanna viu foi uma ilusão. Uma ilusão que faz o relâmpago esférico poder ser explicado pelas leis da física. Isso seria uma prova da existência do relâmpago esférico. O trabalho de Atsuki é uma das linhas mais promissoras no campo das pesquisas de relâmpagos esféricos, mas nem ele tem todas as respostas. É difícil explicar como uma descarga elétrica que está flutuando livremente no ar, que pode ser um gás com baixa ionização ou um plasma que tem um alto grau de ionização, poderia existir durante qualquer período de tempo no ar. Essas bolas de plasma rapidamente perdem a descarga e desaparecem. O tempo máximo que Atsuki conseguiu foram 2 segundos. A maioria dos casos descritos dura muito mais. Uma família ficou aterrorizada por mais de 90 segundos. 1988. Enquanto dirigia pelo interior desabitado do país, Faye Knowles e seus 3 filhos vivenciaram um estranho fenômeno. Faye achou que a luz fosse uma cidade à distância. Mas o que é isso? Foi um erro do qual ela em breve se arrependeria. Quando eles se aproximaram, a bola desapareceu e se materializou alguns instantes depois, bem em cima do carro. O que está acontecendo? O que é isso? Que coisa é essa? O carro balançava violentamente. O pneu direito traseiro estourou. Faye tentou sentir o objeto no teto. Seu calor era intenso. Patrick abaixou o vidro da janela. Uma
forte rajada de vento entrou no carro, levando um cheiro pútrido. Arriscando se ferir, Sean trocou o pneu estourado. Eles acabaram conseguindo deixar a bola para trás. Foi um sofrimento assustador que durou mais de 1 hora. A estranha história virou manchete no mundo todo. Este é o local de New Arbor, onde a família Knowles afirmou ter sido atacada por um OVNI. A família Knowles afirma ter sido perseguida por um objeto brilhante e oval. O interior do carro balançou violentamente e foi invadido por uma névoa de odor estranho, ficando coberto por uma fuligem escura. Fumaça e gases começaram a entrar no carro. Eu e meu irmão ficamos loucos. Nós achamos que íamos bater. Nos chamam de mentirosos. E isso não é verdade. O que aconteceu conosco aconteceu mesmo. Essa coisa existe. Será que as especulações da mídia estavam certas? Será que os Knowles haviam visto um OVNI? O físico Peter Coleman acha que a experiência que a família teve mostrou todos os sinais de que era um relâmpago esférico, apesar de o céu não ter nenhuma nuvem naquele momento. Existe um conceito equivocado de que os cientistas entendem o que é o relâmpago esférico e as pessoas acham que deve ser fundamentalmente um fenômeno elétrico. Mas se você analisar o fenômeno como um todo, ele indica mais um fenômeno químico de combustão. Na Universidade de Christchurch, Peter inventou uma experiência que indica que o relâmpago esférico talvez não seja um relâmpago. Para Peter, o fenômeno não passa de gás em combustão numa coluna giratória de ar. Peter cria a coluna, ou vórtice, injetando ar por meio de turbinas de vento no fundo da câmara de teste. Vejo que é uma espécie de chama na parte de cima do vórtice. A tendência é que se movimente para cima. O vórtice é qualquer corpo gasoso giratório. Na atmosfera existem coisas como o tornado, o redemoinho de areia e vários tipos de vórtices menores. Muito bem, Dave. Pode liberar o gás? Pode abrir agora. Pode soltar para o vórtice. O gás está aberto. Pode começar com a ignição. Ignição ligada. Gás natural é colocado dentro do vórtice e aceso. Está pronto. Muito bem. Isso, vamos lá. Ao invés de ser expelida, a zona central do vórtice sem movimento prende a chama, transformando-a numa bola de fogo. Está bom. Minha teoria sobre o relâmpago esférico é que isso é um fenômeno bastante comum. E você não precisa necessariamente ter o relâmpago, contanto que tem esses 3 componentes: o gás combustível, uma descarga por faísca, algum tipo de fonte de ignição para o gás e o próprio gás. Esses são os elementos que constituem o que eu considero um relâmpago esférico. Com um abastecimento constante de gás, essa bola pode queimar durante horas, exatamente como a família Knowles descreveu. Eu abri a janela e o carro começou a ficar descontrolado. Havia uma fumaça e gases que começaram a entrar no carro. A bola de fogo também explicaria a fuligem deixada no carro. Peter consegue até mesmo explicar por que a bola pareceu arrastar a família. Um vórtice é capaz de erguer alguns objetos do solo. A outra característica do modelo de vórtice é que ele pode se movimentar contra o vento e pode se mover em trajetórias bastante estranhas, como se ele fosse autoimpulsionado. Mas há um porém. A região onde os Knowles estavam não é rica em gases naturais. E o colega de Peter, John Abrahamson, levou a ideia mais adiante.
no primeiro mês do ano 2000, publicou sua própria teoria, a mais recente visão sobre esse complexo mistério. John acredita que o vórtice seja alimentado por reações químicas que acontecem quando um relâmpago atinge o solo. O carbono do solo reage com os óxidos de silicone do solo, formando vapores de silicone que se condensam em pequenas partículas de silicone que gradualmente oxidam-se depois de algum tempo em décimos de segundo. Utilizando uma descarga de alta energia, ele criou essas partículas de silicone. Mas não conseguiu produzir esferas brilhantes. Será que a teoria de John é o último capítulo desse confuso enigma? Muitos acreditam que essa resposta virá em boa hora. (42% dos relatos terminam com uma violenta explosão e muitos estragos. Essa energia pode ser o segredo para a futura demanda de energia elétrica do planeta. E pode também colocar vidas em perigo. O início dos anos 60 foi a época mais gelada da Guerra Fria. Para Joe Hasfeld e sua tripulação, significou horas de serviço. Estávamos fazendo a patrulha de submarinos no Oceano Atlântico em um P2V7. A missão começou como todas as outras de seus 20 anos de serviço na Marinha. Estávamos a cerca de 7 ou 8 horas voando e a mais ou menos 320 quilômetros a sudeste de Norfolk e já estávamos voltando. Por volta das 3 horas da madrugada, o avião entrou numa grande tempestade de raios. O tripulante do nariz, que era o nosso operador do equipamento de detecção de anomalias magnéticas, avisou que a proa do avião, que era toda de plástico, estava roxa e ele não conseguia enxergar nada. E ele pediu permissão para sair da proa. Quando ele chegou à cabine de voo, houve uma enorme explosão. Olhamos em volta para ver o que era e, de repente, olhamos para baixo e vimos surgir uma bola roxa azulada, do tamanho de uma bola de futebol, saindo do nariz do avião e começou a pular na cabine do avião por uns 20 metros. Todos começaram a segurar os fios que estavam em cima, tentando se desviar dela e se levantando dos assentos. E ela foi pulando pelo chão, atingiu a asa, pulou por cima dela, desceu à cabine de rádio e foi para a traseira do avião. Atingiu os equipamentos magnéticos que incendiaram-se e rapidamente se extinguiu em poucos minutos. A bola chegou ao estabilizador vertical e depois disso desapareceu. Mas logo em seguida houve outra explosão. Abortamos o voo e fomos para Cherry Point, na Carolina do Norte, em vez de irmos para a nossa base, que era Norfolk, Virgínia. Na volta, Joe e sua tripulação perceberam a sorte que haviam tido. Ninguém sabia o que era aquilo e todos ficaram se perguntando, o que foi isso? Claro que ficamos com medo e aliviados por estarmos vivos, pois percebemos que poderíamos ter morrido, poderíamos ter caído e ninguém jamais saberia o que havia acontecido. De volta ao solo, conseguiram ver toda a extensão do estrago. Além do incêndio, o farol da cauda fora completamente destruído. É mais ou menos como ser perseguido por um tubarão. Depois que passa, você acha que é interessante, mas na hora você morre de medo, é isso aí. Mark Stanhoff é mais cauteloso. Na minha opinião, o relâmpago esférico é um fenômeno de energia muito mais baixo do que muitos cientistas afirmam ser.
As afirmações de Mark são baseadas na experiência que originou seu interesse pela pesquisa de relâmpagos esféricos. Bom, quando eu estava na universidade, uma amiga minha me disse que sua tia havia sido atingida por um relâmpago esférico. A mulher tinha visto uma bola se formar em cima do seu fogão a gás, um pouco depois de um raio ter caído, e a bola foi em sua direção. Aí ela gritou de susto e tentou afastá-la com a mão. A bola explodiu, fazendo um buraco em seu vestido e em sua meia calça, e também deixando uma queimadura em volta da aliança. Este é o vestido, ou uma parte do vestido que ela estava usando. Podemos ver aqui o pedaço rasgado e é bem grande. Esse estrago convenceu Mark de que o relâmpago esférico é um fenômeno de pouca energia. O Dr. Geert de Krause acredita que há vários tipos de relâmpagos esféricos, cada um com um nível diferente de energia. Sua equipe está estudando um tipo tão energético que pode no futuro se tornar uma fonte de energia para a humanidade. A usina de energia de Kimahay, nos Países Baixos, é geralmente utilizada para o teste de sistemas de transmissão de energia. Geert veio aqui para criar as reações de fusão nuclear, que outros cientistas já haviam descoberto no relâmpago. E já foi provado que o relâmpago natural gera reações de fusão entre os núcleos de luz. Nós queríamos reproduzir esse fenômeno em laboratório e foi isso que conseguimos realizar aqui. A fusão é a reação que ocorre dentro do Sol. Imensas quantidades de energia são liberadas a partir de uma variação do hidrogênio chamado deutério. O deutério é tão abundante quanto a água e sua reação não gera resíduos letais. Nos últimos 40 anos, foram gastos milhões na tentativa de se atingir a fusão controlada. Mesmo em usinas gigantescas como essa, os cientistas não conseguiram atingir uma reação estável. Mas Geert afirma que o relâmpago esférico é capaz de fazer justamente isso. Para provar sua teoria, criou relâmpagos esféricos de fusão, descarregando todo o conjunto de condensadores, somando impressionantes 10 milhões de volts. Em vários disparos de descarga que fizemos aqui, gravamos os resultados em nosso detector de nêutrons, que indica alta energia, o mesmo tipo de processo de alta energia com descarga de gás frio que estamos observando aqui. Os nêutrons indicam que a fusão está ocorrendo mesmo que rapidamente. Mas como muitas experiências com fusão a frio, os resultados de Geert geraram mais polêmica do que energia. O trabalho experimental que foi executado na Holanda é extremamente interessante e eu acho que os resultados em si precisam ser levados muito a sério. Na última década, Geert se esforçou para levantar 3 milhões de dólares para reproduzir a experiência e verificar suas descobertas. O projeto para um reator está bem adiantado. Um relâmpago esférico de fusão é criado entre 2 eletrodos. Uma corrente de deutérios alimenta a reação. A energia é aproveitada como numa usina de energia convencional. A bola irá irradiar partículas bastante energéticas. Partículas parcialmente carregadas, elas serão absorvidas por um lençol de água ao redor, do mesmo jeito que é feito com o reator nuclear convencional. A água será aquecida pela reação química e irá produzir vapor e na turbina isso pode ser transformado em eletricidade. Será que a fusão do relâmpago esférico é a energia que irá abastecer no próximo milênio a nossa sociedade que tanto consome eletricidade?
Se começarmos imediatamente, pode estar funcionando daqui a 3 anos. Estou convencido disso. Será que a cética comunidade científica está preparada para enfrentar esse desafio? Eu acho que a ciência tem muito medo disso porque não entende a física do plasma. É uma ciência totalmente nova e é muito importante estudá-la porque é o segredo para resolver os problemas das manchas solares e também para produzir geradores de energia por fusão de forma bastante compacta. Quem sabe quais outras alternativas o relâmpago esférico poderá nos oferecer? Isso pode ser o segredo para uma nova e radical compreensão das forças que moldam o nosso mundo e comandam a nossa vida. Mas quando teremos desvendado esse segredo? Estou otimista. Teremos uma teoria abrangente do relâmpago esférico, provavelmente ainda na próxima década. Alguns acreditam que nós já tenhamos esse conhecimento. Acho que o conhecimento do que é o relâmpago esférico já está registrado nos livros. Por enquanto, só há uma certeza nesse mistério. Os estranhos relatos das testemunhas continuam surgindo. Foi no dia 25 de janeiro de 1999, por volta das 9 horas. De repente, num piscar de olhos, tudo ficou completamente escuro. E não se ouvia nenhum barulho aqui, a eletricidade caiu e uma imensa bola, maior do que uma bola de basquete, mais ou menos deste tamanho, azul e branca, apareceu bem aqui. Quando apareceu em minha frente, eu fiquei chocado, de boca aberta, porque eu nunca tinha visto nada igual. Evidentemente, a bola de fogo, ou relâmpago, entrou nos equipamentos e saiu com a água pelo ralo. Eu achei que tinha sido alguma coisa do espaço sideral, porque eu nunca tinha visto nada parecido. E desapareceu de repente como se nunca tivesse existido.